E aí, pessoal? Quem está na jornada de preparação para o TED sabe que cirurgia dermatológica é um daqueles temas densos. Por isso, a gente vai fazer o seguinte: vamos focar no que realmente importa, naqueles assuntos que são figurinha carimbada na prova. A ideia aqui é uma revisão estratégica, direto ao ponto, para garantir aqueles pontos que no final fazem toda a diferença. Olha, cirurgia é um dos pilares da prova, não tem como fugir. Dominar os conceitos básicos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. Então o nosso foco aqui é total no que a banca examinadora gosta de cobrar. Vamos com tudo nessa revisão de alto rendimento. Vamos começar com um dilema clássico, aquele que sempre aparece de alguma forma nas questões. A escolha é entre um retalho e um enxerto. Entender a lógica por trás dessa decisão é, sem dúvida, o primeiro grande passo para mandar bem em cirurgia. A definição de retalho parece simples, né? Mas o segredo, a palavra mágica, é vascularização. Pensa assim, o retalho leva a sua própria fonte de vida, a sua nutrição junto com ele para o novo local. É essa autonomia que o define e o diferencia de todo o resto. E aqui está o resumo do ponto mais crucial de todos. O retalho, como a gente viu, é autossuficiente. Ele chega com o pedículo vascular dele. Já o enxerto é um tecido totalmente separado, que precisa pegar, ou seja, ele depende 100% da vascularização do leito que vai recebê-lo. Essa diferença, gente, é a base de tudo. Então, como é que a prova vai cobrar isso? Com um caso clínico, claro. Se é questão de escrever uma ferida com osso cartilagem exposta, ou seja, um leito sem vascularização própria, a resposta só pode ser retalho. Se for numa área nobre como pálpebra, nariz ou lábios, onde a estética é fundamental, a resposta também é retalho. É ele que vai garantir a melhor combinação de cor, de textura, o melhor resultado final. E olhem só essa imagem, ela vale mais que 1000 palavras, né? Fica perfeito motivo. Notem como o tecido se integra de forma natural na área. É a grande vantagem de usar a pele vizinha. Ela tem a mesma cor, a mesma textura, até o mesmo dano solar. O resultado cosmético fica muito superior. E isso é um ponto que a banca valoriza demais. Ok, a decisão entre retalho e enxerto já está mais clara. Agora vamos para o próximo nível, aquilo que a prova também exige: saber identificar os tipos de retalho pela forma como eles se movem. Basicamente, são 3 movimentos que a gente precisa ter na ponta da língua: avanço, rotação e transposição. Cada um deles é como uma ferramenta diferente para resolver um problema geométrico na hora de fechar um defeito na pele. O retalho de avanço é o mais fácil de visualizar. É só imaginar uma gaveta sendo fechada. O tecido simplesmente desliza, em linha reta, para cobrir o defeito. É um movimento linear, direto, simples assim. Agora, o retalho de rotação, o nome já entrega, né? Ele gira. A melhor analogia é pensar numa porta girando no seu eixo. Existe um ponto de pivô fixo e o tecido roda ao redor dele para alcançar e cobrir a área que precisa de reparo. E por último, mas não menos importante, a transposição. Esse aqui é um movimento um pouquinho mais complexo. O retalho precisa literalmente pular por cima de uma área de pele saudável para chegar onde precisa. Ele é levantado e movido para o lado, sobre o tecido vizinho. Agora uma pausa rápida para um conceito que pode ser o diferencial numa questão mais difícil. Pensem na análise de margens tradicional como um pão de forma. O patologista pega algumas fatias para olhar no microscópio, mas ele não olha o pão inteiro, certo? Na prática, isso significa que menos de 2% de toda a margem cirúrgica é de fato examinada. Guardem essa analogia, ela é poderosa para entender por que alguns tumores voltam. Mudando de assunto agora, vamos para outro tópico quentíssimo nas provas: eletrocirurgia. Aqui os detalhes fazem toda a diferença, e são esses detalhes que separam o acerto do erro na hora da prova. O ponto-chave aqui, gente, é entender o caminho da corrente elétrica. No monopolar, o paciente faz parte do circuito. A corrente atravessa o corpo dele até a placa de retorno. Já no bipolar, a mágica acontece toda na ponta da pinça. A corrente entra por uma haste e sai pela outra. O circuito se fecha ali, tornando tudo muito mais localizado e, o mais importante, mais seguro. E essa diferença toda nos leva direto para uma regra de ouro, daquelas que valem para a prova e para a vida. Paciente com marca-passo ou com CDI, aquele cardioversor desfibrilador, a preferência é sempre pelo modo bipolar. Isso evita que a corrente elétrica saia passeando pelo corpo, minimizando o risco de dar alguma interferência perigosa no dispositivo. Agora, o momento #caiu na prova. Pensa rápido. Na eletrofulguração, o eletrodo encosta ou não encosta na pele? A afirmação diz que ele fica afastado, criando faíscas. E aí, certo ou errado? Certíssimo! É exatamente isso que define a eletrofulguração.
A faísca que pula do eletrodo para o tecido causa uma desidratação bem superficial. É um detalhe técnico? Sim, mas é o tipo de detalhe que as bancas amam cobrar. Fiquem de olho. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar tudo que vimos. A ideia é criar um roteiro mental bem rápido para o dia da prova, um checklist para não deixar passar nada. Então, no dia da prova, é só lembrar deste checklist. Primeiro, retalho ou enxerto. A palavra-chave é vascularização. Segundo, movimentos do retalho. Lembrem das analogias: a gaveta, a porta e o pulo. E terceiro, eletrocirurgia é dominar a diferença entre monopolar e bipolar, e principalmente a regra de ouro do marca-passo. E para terminar, uma pergunta que é a cara de uma prova oral. Um defeito na ponta do nariz, uma área rígida, com pouca mobilidade e esteticamente muito importante. Com base no que a gente viu, avanço, rotação, transposição, qual seria o movimento mais inteligente para essa reconstrução, hein? Refletir sobre isso é a melhor maneira de fixar todo o raciocínio que a gente construiu